Olá, pessoal. Vamos retornar aqui à nossa aula sobre implementação de subprogramas, né? O último capítulo que nós vamos ver do livro. Ok? Minha lousa está com um pouquinho de delay, mas eu acredito que não... um pouquinho de delay, né? Ok. Até agora, o que nós vimos foi a implementação de subprogramas em linguagens bem básicas. Linguagens que não permitem o que a gente chama de recursão, que é duas versões do mesmo subprograma estarem presentes na memória ao mesmo tempo. Ok? Nós discutimos esse modo aqui, definimos o que é o registro de ativação e o exemplo que a gente deu, certo? Mostrava simplesmente uma função main com três subprogramas, né? O subprograma A, B e C, cada um com seu registro de ativação, seu código separado. Não ocorria muita, como é que diz? É um ambiente muito estático, né? Toda vez que você entrar numa função, iria lá para o registro de ativação dele, pronto, função, subprograma tal, executava o código, acessava as variáveis locais, não tinha muita dificuldade em achá-las, porque elas estavam sempre no mesmo local, os parâmetros também. Então, um ambiente muito estático, né? Nós vamos ver agora a solução que já é mais próxima, gente, das linguagens que a gente utiliza, né? Baseada em C, Java, Python, JavaScript e tudo mais. Essas linguagens, elas vão ter a seguinte diferença. As variáveis locais dos subprogramas não vão ser, como é que a gente diz, criadas de forma estática pelo compilador. Não vão ter sempre a mesma localização. Ok? Eu vou poder, ao criar o registro de ativação, alocar essas variáveis onde? Na pilha. Certo? E ao colocar um registro de ativação na pilha, eu posso depois chamar outra versão do mesmo subprograma e colocar em outro registro. E colocar em outro registro e assim sucessivamente. Ok? Então, como vai ser? Ao contrário desse ambiente que é mais estático, né? Nós vamos tratar da alocação e liberação de variáveis dinâmicas na pilha, né? Os registros de ativação vão ficar mais complexos, né? Eles vão se tornar estruturas dinâmicas que variam de acordo com durante a execução, ok? Naquele cenário inicial do Fortran e tal, não tinha muita variação. Uma vez eu defini o registro de ativação, ele era carregado na memória, ficava lá, ok? Agora eu vou poder criar novas versões do mesmo registro de ativação. Por quê? Porque eu posso ter recursão, que significa o mesmo subprograma chamado mais de uma vez, ok? Quem é que vai lidar com isso? No caso, o compilador e o interpretador vai ter que, no lugar de gerar o registro estático, ele vai ter que criar código. Imagine lá que o registro o compilador cria meio que, no lugar de simplesmente determinar o registro de ativação estático, ele cria meio que como se fosse um construtor para o registro de ativação. Certo? Então, o que seria esse construtor? Seria esse código que está sendo gerado. Certo? Não só um construtor, né, que também alocaria, mas também um destrutor, né? Eu estou usando termos de orientação a objeto. Quem já viu isso aí entende. Mas quem não viu, entende que um construtor seria um código que é executado para alocar as estruturas necessárias para o registro de ativação. E o destrutor seria aquele que, ao subprograma terminar, executaria para liberar. Nós já vimos quais são as etapas que ocorrem quando um subprograma chamador chama o chamado, né?
Nós vimos lá. Ok? E aqui vai ser um pouco mais diferente, justamente vai ter que lidar com essa alocação e com essa liberação. Ok? E com isso eu posso suportar a recursão. Certo? Eu posso ter várias ativações simultâneas. Não necessariamente um subprograma, uma função fun1, sub1, chamar sub1. Sub1 pode chamar sub2, que chama sub3, que depois volta a chamar sub1. Entendeu? Então a recursão não precisa ser direta, ela pode ser indireta. Certo? Aí como é que é esse registro de ativação? Olha, se a gente for comparar com o estático, olha como é que era o estático. Endereço de retorno, os parâmetros e as variáveis locais. Certo? Vamos ver como é que é esse novo dinâmico. Também tem endereço de retorno, que é para onde ele vai voltar a execução no chamador. Também tem parâmetros e também tem variáveis locais. O que é que está surgindo de novo? Essa ligação dinâmica. Tá vendo aí? Ligação. Se é ligação, é algo que liga, é algo que aponta para outra coisa. Ok? Então, esse será o registro de ativação. A única coisa nova que nós estamos colocando é essa ligação dinâmica. Mas aí vai fazer toda a diferença no, como é que diz? Na execução desses programas aqui, com subprogramas com suporte à recursão. Ok? Certo? Olha, aí vamos ver aqui. Deixe-me, tem muito texto, né? Deixe-me tirar aqui minha câmera. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Pensando nessa figura aqui. Pensando que a gente já sabe qual é o propósito do registro de ativação. Que é controlar o ciclo de vida do subprograma que está sendo chamado, papapá. Pensando nesses detalhes, olha só o que ele afirma aqui. O formato de um registro de ativação é estático, mas o tamanho pode ser dinâmico. Certo? Por que, que o formato é estático? Ele vai dizer que eu tenho um endereço de retorno, ligação dinâmica, parâmetros e variáveis locais. Então, esses campos, eles existem de maneira estática. O que é que pode mudar? Um procedimento em relação ao outro, né? Uma função em relação ao outro pode ter mais variáveis locais do que o outro, pode ter mais parâmetros do que o outro, ok? Mas os 4 campos e a suposta ordem entre eles já estão definidos, né? Aí vamos ver o que é essa novo campo. Né? A ligação dinâmica é um ponteiro. Então, se é um ponteiro, aponta, né? Para o quê? Para a base da instância do registro de ativação de quem? Do chamador. Ok? Onde é que é a base? Lembre que isso daqui, gente, é como se fossem endereços, né? Estou plano zero aqui, mas não tem nada a ver. Sei lá, 0064 até 0056, totalmente arbitrário. O que é a base de um registro de ativação? A base é isso aqui. Ou seja, é o primeiro endereço, a partir, se eu começar a leitura, imaginando que os endereços crescem assim agora, totalmente conversão, poderia ser o contrário. Se eu começar a leitura, a primeira coisa que eu vou ter é o endereço de retorno.
Então, é a base. Ok? Então, essa ligação dinâmica ela vai apontar para a base, né, de quem chamou esse procedimento. Vai ficar melhor quando a gente ver o exemplo, certo? Então, a ligação dinâmica é isso. Uma instância de registro de ativação é criada dinamicamente quando o subprograma é chamado. Então, eu vou criar uma nova instância toda vez que eu invoco um subprograma. Certo? Crio uma nova instância. E essa ligação dinâmica aponta para a base de quem chamou o subprograma que está sendo chamado, está sendo criado, né? Essa ligação é feita dinâmica no sentido que ela é feita durante a execução. Certo? O compilador não tem como saber, dependendo da entrada do usuário, você vai ter, como é que diz, uma ordem de invocação de funções diferente da outra. Né? Então, o compilador não sabe. Então, isso tem que ser criado dinamicamente. Certo? As instâncias do registro de ativação residem onde? Na pilha. Então, todo o processo que dá suporte, né, se supõe que o processo que está executando um programa escrito por uma linguagem, né, que tem suporte como é que diz? A recursão, tal, tudo mais. Tudo isso supõe que esse processo fornece uma área de memória que pode ser organizada como uma pilha. Né? Pilha por quê? Porque vai crescendo, né, de baixo para cima. Ok? E ainda existe mais. Como é que eu sei? Está lá a memória, né? Ela cresce de baixo para cima. Como é que eu vou saber onde nessa memória da pilha está o registro de ativação do subprograma que está executando no momento? Aí também tem que ter suporte da arquitetura da máquina, um chamado PE, ponteiro, eu teria traduzido para PA, ponteiro de ambiente, né? É um environment pointer. Ele é mantido pelo sistema de tempo de execução. Em geral, é um registrador, ok? Que ele sempre aponta para a base da instância do registro de ativação que está sendo executado. Ok? Então, gente, toda vez que eu estou executando a função, certo? Quando eu estou executando a função, procedimento, subprograma, método, esse PE está apontando para aqui para a base. Se essa função chamar outro subprograma, é criado um registro de ativação do outro subprograma, certo? O PE passa a apontar para essa base, que é o novo registro de ativação, e aqui, na ligação dinâmica, aponta para a base anterior, para o valor anterior de PE. Então, eu vou meio que empilhando as funções chamadas, sendo que a lá de cima eu sei qual é, porque o PE aponta, e a ligação dinâmica permite saber, dentro da pilha, né, o endereço dos registros de ativação anteriores, da base de registros anteriores. Lembre-se que o endereço de retorno é o endereço de retorno no código. O código, sim, da função, das funções estáticas, está em outra parte da memória. Ok? Então é essa a organização. A pilha vai crescendo, eu vou atualizando o PE e cada registro de ativação vai apontando para o registro anterior. Certo? Aí um exemplo. Deixa eu novamente ocultar aqui, né, para ficar legal. Aqui um exemplo, gente, de um programa, não de um programa, né, de uma função, né, aí para simplificar, porque o programa eu teria que ter a função main e tal, tudo bem, né? Vamos
começar mostrando só mesmo agora um registro de ativação mais robusto, certo? Eu teria um subprograma void, não tem valor de retorno, né? Mas digamos que fosse um int. Em geral, o valor de retorno fica aqui em cima, depois das variáveis locais. Mas por enquanto aqui é void, então não precisamos. Eu tenho os parâmetros formais float e int. Ó, aponta aqui e aponta para cá. Eu vou ter um endereço de retorno, que é o endereço que eu devo controlar a execução do chamador. Essa ligação dinâmica vai apontar para base do registro anterior, quando esse cara for colocado na memória. Tem os dois parâmetros. Eu tenho aqui, né, essa variável aqui, que é local, ela foi alocada aqui. E essa outra variável local foi alocada aqui. Certo? Ficou aí como é que diz? Emaranhado. Mas o importante é que você veja o seguinte. Vou até apagar aqui para ficar um pouco melhor, gente. O compilador, ele, sabendo esse endereço, ele consegue gerar uma função de acesso, ok? Que é saber na base, e sei lá, o nome da variável retorna o endereço de SAM. É isso que o compilador gera. Por que ele sabe? Olha, eu sei que vai ter uma posição que é o endereço de retorno. Eu sei que é uma posição depois que é a ligação dinâmica. Isso sempre vai ter. Eu conto, então isso é uma posição 1, posição 2. Eu conto quantas posições estão equivalentes para os parâmetros. Ele tem noção ao compilar a função que são dois parâmetros. Então, 1, 2, 3 e 4. Ele vê que int tem 5 posições. Então, ou que list, então ele bota 5, 6, 7, 8, 9. Então, onde é que vai começar a sum? Aqui. Entendeu? Então, ele vai pegar, na verdade, o endereço da base, né? E somar 9. Claro, gente, vai ter que fazer umas adaptações. Porque, por exemplo, o tamanho de total é diferente do tamanho de parte. Porque total é float e parte é int. Mas isso ele sabe calcular. Né? Ah, não. Digamos, para ficar mais claro, se float fosse double, ou se total fosse double, aí ficaria um tamanho realmente diferente, né? Ok? Mas o importante é que ele consegue, saber na base, retornar através de uma função de acesso. O compilador consegue gerar essa função de acesso para os parâmetros e para as variáveis locais. Ok? Então, toda vez que sub for invocado, será colocado uma versão desse registro aí, de ativação na memória. Certo? Ah, olha só, gente, aí vamos com calma aqui. Esse é um exemplo mais robusto. Ele mostra depois aqui no slide, o exemplo, tem no livro isso aí, não tem mistério nem nada disso. Mas olha só, vamos percorrer aqui esse código aqui. Eu vou até... Tá pequenininho aqui, mas dá para a gente dar uma olhada. Gente, ó. Isso é um exemplo que eu não vou ter recursão ainda. Eu vou ter apenas uma função chamando outra. Ok? Eu tenho a função main. A função main tem uma variável local float p. E a função main chama b passando p. B aqui, né?
o parâmetro formal é R, né? Tem um int ST. Veja que esse parâmetro formal tá aqui, ele nem usa para nada, porque ele chama A, passando S. A tem um parâmetro formal X e chama C, passando Y. E assim sucessivamente. Então eu tenho main chamando B, B chamando A e A chamando C. Começou a execução do programa. O que é que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar, ele não mostra aqui com muito detalhe, vou até focar aqui. Certo? Se bem que aqui ele chama FUN1, FUN2, deixa eu ver aqui, FUN1, FUN2, FUN3, né? Opa, B é FUN1, A é FUN2, e C é FUN3. Só a figura ficou de um jeito diferente, né? Mas olha só, gente. O registro de ativação de A, ele é de um formato diferente. Por quê? Por que que chama A? Não, desculpe, gente. Quem chama main? Quem chama main é o SO, quando ele bota para executar o processo. Então, esse registro de ativação do main, ele é bem, como é que diz? Resumido. Porque ele não precisa, por exemplo, nem do endereço de retorno e nem da ligação dinâmica. Porque quando ele termina, volta o controle para o SO. Então, quando ele termina, ele causa uma interrupção, né? Uma exceção. Programa finalizado. Aí o SO assume. Então, não tem muito sentido, né? Você falar ainda desse retorno de ligação dinâmica. Ok? Esse nosso main aqui também não recebeu parâmetros e nem tem tipo de retorno. Certo? Então, eu só precisaria ter para o main o espaço para a variável local float m. Certo? Ou float b. Que é o que ele acaba tendo aqui. Ó. Então, no começo, o registro de ativação de main, ele é mais simples porque, como eu disse, não tem sentido ter a ligação dinâmica com o retorno desse retorno. Volta para o SO. Certo? Quando o main termina, causa uma exceção para o SO assumir. Eu nem sei se seria exceção, né? É capaz, aí não faz muito tempo que eu não dou SO, mas quando o processo termina, eu não sei se o processo chama ou chamar de sistema, enfim, mas o importante é que volta o controle para o SO. Ok? Aí, gente, o primeiro que chama, quem foi que o primeiro que ele chamou? Foi B, que tem duas variáveis, um parâmetro, né? Que eu estou chamando de FAN1. Olha o que ele colocou aqui. Vamos ver o que ele colocou aqui. Certo? Ele colocou o endereço de retorno, que é onde ele vai continuar a executar a partir de mim. Onde é que é esse endereço de retorno? Seria bem aqui, ó. A próxima instrução depois da execução de B. Ok? E aí? Beleza. A ligação dinâmica, como eu disse, a ligação dinâmica aponta para a base do IRA. Não sei o que é o IR, mas é registro de ativação. Certo? Beleza. Aí eu coloco um novo IRA para a função 1. Coloquei o endereço de retorno, a ligação dinâmica. Quais são os parâmetros? É só um R, coloquei os parâmetros. E coloco as variáveis locais. Ok? Enquanto o F1 estiver executando, ele não botou aqui na figura, mas enquanto ele estiver executando, o PE aponta para cá. Certo? O PE está apontando para lá. Então, F1, FUN, né, que aqui é o B, vai estar executando a chegar para lá. Só que tem um momento, certo? Que B chama A, que é FUN2.
Aí eu tenho essa ocorrência aqui, né? Ah, detalhe, ele não menciona nem no texto, mas tem também aqui o stack pointer que aponta para o topo da pilha. Independente se é registro de ativação, se é outra coisa, o stack pointer sempre aponta. Por que eu preciso desse stack pointer, que também é um registro apontando? Porque quando função 1 chama a função 2, isso daqui, certo? Vai ser a partir dessa posição que eu vou colocar o registro de ativação da função 2. Ok? Sendo que o PE aqui, posso até botar, sei lá, tal. Esse novo PE aqui era o stack pointer anterior. Ok? Porque é a partir dele que eu vou colocar o novo registro de ativação. Certo? A essa função 2 que eu estou chamando, que é um parâmetro e uma variável. Coloquei aqui um parâmetro e uma variável. O retorno é a partir de onde fun vai continuar, né? Fun é bem, então o retorno seria esse endereço aqui, no código. E a ligação dinâmica passa a ser, essa ligação é o equivalente, ó, ao PE anterior. Então tem duas coisas aí que eu tenho que fazer. A ligação dinâmica do novo registro de ativação é o PE anterior. E o novo PE passa a ser o stack pointer anterior. E quem é que vira o novo stack pointer? O PE atual mais o tamanho do registro de ativação. Que eu sei calcular porque eu sei a quantidade de parâmetros, variáveis locais. Ok? E aí, uma boa, passei a executar a função 2. Certo? Adiante. Foi chamada a função 3. Aí, gente, ocorre a mesma coisa. Certo? Cadê a função 3 aqui? Vai ter o novo PE, que é o stack pointer anterior. A ligação dinâmica aqui vai apontar para o que era o PE anterior, né? Que era aqui. Coloco tudo. Opa, peraí. Ficaria mais certo assim, né? Colocou? Coloco tudo e atualizo o stack pointer. Pronto. Esse exemplo não tem recursão, mas você mostra como vai crescendo. Então, o que é que você tem que tratar? O ponteiro do topo, o ponteiro do ambiente, que é o PE, e a colocação aí dos parâmetros das variáveis locais. Opa! Houston, we have a problem. Vamos voltar aqui. Pronto, voltou aqui, né? Ok, gente? Então, esse é o sentimento geral de como é que diz? Uma linguagem de escopo estático, certo? Implementando aí variáveis dinâmicas, procedimentos do programa com variáveis dinâmicas na pilha, ok? O que é que tem, você notar, a pilha vai crescendo e diminuindo durante a execução. Eventualmente, quando sub3 retornar, eu vou botar e colocar agora, vou fazer o inverso, né? Eu vou liberar isso aqui. Cadê aqui? Sub3. Eu vou liberar isso aqui tudinho. O stack pointer passa a ser o PE. E a ligação aqui está mantida já, não precisa mexer. E assim vai. O que eu fiz no sentido da ida, eu vou fazer no inverso da volta. Certo? Um exemplo ainda sem recursão. Por que é sem recursão? Função 1 chamou função 2, função 3. Ninguém chamou de novo, né? Ok? Cadeia dinâmica de deslocamento local. Certo? Isso daí, gente, é justamente
Uma vez que eu tenho essa cadeia dinâmica, como é que eu descubro as variáveis? Como é que eu acesso as variáveis? Ok? Olha só. A coleção de ligações dinâmicas presentes na pilha em um dado momento é chamada cadeia dinâmica ou cadeia de chamadas. Então, em determinado momento, se eu observar a pilha e ver essa estrutura, se eu vou seguindo as ligações dinâmicas, eu vou observando a histórica dos subprogramas chamados. Certo? Quem já fez qualquer coisa em Java deve ter visto um stack trace. Fica meio poluído porque lá está no conceito de classes, objetos, mas você observa lá, claro, que você vai ver nas funções os métodos, no caso, na ordem que eles foram chamados. Por quê? Porque a máquina virtual tem lá uma pilha. É a mesma coisa, é o que está ocorrendo aqui. C também tem sua pilha, Python tem sua pilha e tudo aí mais, né? Referências a variáveis locais podem ser representadas no código como deslocamentos a partir do início do registro de ativação, cujo endereço é armazenado no PE. Então, se eu estou aqui executando fun3 e o meu PE está aqui, eu sei que dando 2 saltos eu consigo chegar no parâmetro. Se eu estou executando... Não apagou não? Fun2, né? E eu tenho o PE aqui, eu sei que 1, 2, 3 saltos eu chego na variável local y. Então, lá no meu código do subprograma, o que eu tenho é algo tipo PE mais 3. Na tabela de símbolos, é equivalente à variável y. Entendido, pessoal? Ok? Tal deslocamento é chamado de deslocamento local, que é um deslocamento dentro do registro de ativação. O deslocamento local de uma variável, um registro de ativação, pode ser determinado em tempo de compilação. O que vai ser determinado em tempo de execução é o PE. Mas uma vez que eu sei o PE, essa distânciazinha aqui, ela é fixa, não importa quantas vezes eu vá chamar fun2. Certo? A função, durante a execução, ela não muda a quantidade de parâmetros dela. Ela não muda a quantidade como é que diz? De variáveis locais. Ah, professor, ela muda sim. printf não tem variável. Mas ali já é um caso mais específico, um pouco mais avançado. Ok? A princípio, vamos ficar nesse caso aqui mais básico. Certo? Então, essa é a cadeia dinâmica do deslocamento local. Qualquer momento, eu tendo o endereço do PE, eu consigo acessar os parâmetros reais e as variáveis locais. Então, coloco lá no código uma referência a isso aí. Ok? Agora, vamos ver um exemplo com... Ele não mostra. Não tem problema, nós podemos construir aqui. Ó. Considere o seguinte, como é que diz? Por exemplo, programa em C, que usa recursão para calcular o fatorial. Vamos dar uma olhada aí nesse programa. Certo, fatorial recebe n. Isso aqui ele está colocando para marcar pontos diferentes. Ok? Pontos diferentes da execução. Imagine que você está depurando. Certo? Olha só, considere o seguinte exemplo, programa em C, que usa recursão para calcular a função fatorial. Int, aí essa aqui tem um endereço de retorno, recebe n, né? Se n menor que 1, retorna 1. Caso contrário, retorna n vezes fatorial menos 1. Certo? Interessante isso aí, né? Que é fatorial chamando fatorial. Ok? E pronto. Esse é um caso de recursão direta. Fatorial chamando fatorial. E vai chamando aí várias vezes. Quem é que chama fatorial?
uma função main da Bíblia. Nós temos que lembrar o seguinte, o ponto 1, certo? O ponto 1 é assim que entra na função. O ponto 2 é quando eu vou retornar a função. E o ponto 3 é quando eu estou lá terminando a execução. Ok? Tranquilo isso aí, né? Vamos imaginar, gente, que para critérios de estudo, a posição mais interessante é essa. A 2, né? Que é quando a função está retornando. Ok? Certo. Então, certo. Vamos ver o que eu poderia ter. Olha, um main, registro de ativação, só vai ter o valor, né? Variável local já diz que não tem um endereço de retorno nem a ligação. Então, vão ter vários fatoriais, um ligados ao outro. Ok? Vamos imaginar que a gente sempre tira uma foto da execução ali no ponto 2. Certo? Vamos continuar aqui, certo? O registro de ativação para fatorial vai ter que ter, como eu disse, a ligação dinâmica, né? E o endereço de retorno. Quais são os parâmetros? N. E eu coloco mais um aqui, gente, no topo, depois do que seriam as variáveis locais, que não existem, né? Não existe variável local aqui em fatorial. Ok? Eu coloco depois o valor funcional. Porque fatorial não é void, né? Então, sendo um local, para quando eu fosse retirar o registro de ativação, o chamador já soubesse onde encontrar o valor de retorno, logo no topo da pilha. Ok? Só mesmo uma facilidade, né? Vamos imaginar, então, o que acontece? Inicialmente eu vou ter o seguinte, gente. Eu vou até botar aqui, ó. Certo? Eu vou ter aqui. Nessa minha ferramenta não dá para... Era para dar, né? Fazer um quadradinho. Bem, não dá. Nós vamos fazer um quadradinho na mão. Fazer aqui um quadradinho. Não ficou tão ruim, certo? Ok? Isso aqui é a main, certo? E o que é que tem na main? Ele chama lá de value. Value, né? Ok? Inicialmente é só isso, certo? Não tem mais nada. E eu posso até dizer que o valor de value, ele bota uma interrogação nele, porque em teoria não foi inicializado. Né? Pode ser qualquer coisa. Ok? Então, a partir desse momento, certo? A main vai chamar quem? Vai chamar a próxima função. Eu vou até fazer assim mais embaixo aqui. Para caber no espaço. Qual é a próxima função? Óbvio que a próxima função é fatorial. Quantos campos tem? 1, 2, 3, 4. Tem 4 campos. Então, nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos. 1. Não quero que desse por todo, não. 2. 3. Né? Tá meio tortinho aí. E 4. Não precisa nem ter tão grande, né? Certo? 4. Vou colocar assim.
coloquei, né? Certo? Chamei, é isso aí. Isso aqui é o quê? O registro de ativação para quem? Fatorial. Certo? Vamos imaginar que eu chamei aqui. Aqui ele bota um valor, né? Chamei com 3. Certo? Beleza. Chamei fatorial com 3. Né? Eu vou ter o valor funcional que eu não sei ainda, porque eu ainda não retornei. Eu vou ter passado como parâmetro o valor 3, que é o N, certo? Eu vou ter uma ligação dinâmica me levando para a base do registro de ativação anterior, que é quem? O main, certo? E eu vou ter aqui um endereço, sei lá. Na verdade, aqui na figura ele fala até assim. É o endereço da instrução de retorno para o main. Né? Tá como se fosse um endereço assim, certo? Então isso foi o que ocorreu. Empilhei mais um valor aí, né? Quando chamar de novo? Opa! Que barbaridade que eu fiz. Vou pegar isso aqui. Ora, se é 3, no código da função, 3 não é igual a 1, então eu vou chamar fatorial de novo. Colar. Botar aqui mais para baixo. Será que eu consigo fazer algo assim? Olha só o que eu vou tentar fazer. Não. Eu estou com preguiça de ficar desenhando a mesma coisa. Quase deu, né, gente? Vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixa eu selecionar. Mais um novo fatorial, né? O que é que vai ter mudado? O parâmetro N é 2. E essa ligação, ela vem para cá, ó, gente. Ok? Então, eu tenho agora 2 exercícios de ativação, certo? Os valores de retorno ainda não foram definidos, porque, afinal de contas, eu ainda vou chamar mais uma vez, né? Que eu vou chamar mais uma vez? Vou. Ver se eu consigo fazer essa marmota aí mais uma vez agora. Pay. Baixar aqui. Aí eu tenho que pegar. Copiei. Já aparece aqui. Novamente aparece com mais coisa. Nada impede de eu ir apagando aqui. Eu ainda acho que ganho um tempozinho do que eu fosse desenhar de novo. Os milagres da tecnologia. Ah! E aqui? Não, tem a ligação dinâmica, né? Então eu fui construindo fatorial, fatorial, fatorial. Só que chega um porém, né? Certo? Daqui desenhado bonitinho. Como é que diz? Foi esse fluxo aqui que chegou, ó, foi nesse sentido aqui que chegou a pilha. Sempre lembrando, nesse momento aqui que está executando,
o PE apontaria para cá e o topo da pilha, né, o stack point, apontaria para cá. Ok? Então, eu fui atualizando esses valores à medida que eu fui carregando como é que diz? Os registros de ativação, que são cópias do registro de ativação de firewall, ou de factorial. Firewall tem nada a ver, né, gente? Beleza? Mas ao chegar lá no topo, o que acontece no código? Se define um valor de retorno. E aí o que acontece? Isso aqui que estava escondido vira 1. Eu faço uma vez 1 e retorno. Só que quando eu retorno, fatorial multiplica pelo valor de n anterior, né? Então, o meu valor de retorno aqui passa a ser 2, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 por 1, 2 e 2. Quando eu for retornar, eu vou multiplicar pelo n, né? Então, o valor de retorno aqui vai ser 6. E, por último, eu terei aqui no main o 6 calculado. Certo, gente? Então, com isso, eu fiz o caminho de ida e de volta. Lá no livro tem, como é que diz? Essa figura com mais detalhes. Mas você forma aí como funciona a questão da alocação de recurso de ativação ou de registro de ativação para linguagens que dão suporte a variáveis locais dinâmicas da pilha. Ok? E o compilador, ele gera uma função de deslocamento que pega o PE e a partir do PE, como ele sabe o formato do registro de ativação de cada função, procedimento, método, subprograma, ele consegue retornar o deslocamento necessário a partir do PE para acessar as variáveis locais. E com isso ele mantém numa tabela de símbolos esse deslocamento. E o programa durante a execução consegue acessar as variáveis locais. Ok, gente? Certo? Eu vou parar um momento. Na próxima aula, nós continuamos com o resto. O grosso mesmo do assunto é isso daí, gente. É você entender esse crescimento, decrescimento e como é que os valores são comunicados entre as funções. Se você está entendendo isso aí. Então, stack pointer, tudo, você começa a entender o que é stack trace e tudo mais, ok? Eu vou parar. Quando voltar, nós vamos ver os assuntos mais auxiliares, que é a questão que não é muito comum, subprogramas alinhados e os blocos, ok? Então, até mais, gente.